Especial de Natal. Fala alguma coisa. Ixi, isso não bate. Oh, tu tá batendo aí, cara. Coisa séria. É muita sinestesia aqui. Então, vamos lá, estamos eu aqui, Tati Kellers. Wagner Kellers. Beijinho. E hoje nós estamos aqui para falar das 10 coisas importantes que ninguém fala sobre um relacionamento duradouro. O intuito desse vídeo é compartilhar com vocês 10 coisas, né, que a gente entende que faz total diferença e que vai acontecer no seu relacionamento. E que se você souber ou estiver preparado, você vai poder passar com muito mais facilidade. Né? São coisas que a gente mapeou ao longo do nosso relacionamento e ao longo de relacionamentos que a gente acompanhou, de amigos, parentes, enfim, né? Pacientes. E de pacientes, obviamente. Coaches, enfim. Que são... e que a gente resolveu aqui gravar esse vídeo e contar para vocês quais são essas 10 coisas que ninguém te fala sobre relacionamento. Afinal de contas, são 27 anos de união, né? Entre namoro, noivado e casamento. Casamento, eu sempre perco as contas, né? Mas vai fazer 20 anos agora em dezembro, dia 15 de dezembro de 2021. Exatamente. Então a gente resolveu... Eu sei que parece que a gente saiu casado da maternidade, mas na verdade não é, não. Tá? A gente está 27 anos juntos. E aí a gente resolveu compartilhar. A primeira é... O amor é uma construção. Você já sabia disso? Tem gente que acredita em alma gêmea, olha para uma pessoa e diz, era o amor da minha vida. Realmente, de fato, pode se tornar o amor da sua vida. Mas o amor, ele é uma construção. Então, logo que eu conheci o Wagner, vou usar o nosso exemplo, eu me apaixonei por ele, né? Então, no decorrer da nossa relação, essa paixão foi se transformando e no início era tudo muito, muito lindo. A gente fica até, eu digo, e isso cientificamente comprovado, né? Eu vou gravar um vídeo à parte para explicar o que é a paixão. Mas, voltando. Então, assim, eu era bem dementada da cabeça, eu só enxergava o Wagner, só respirava o Wagner, só queria ver o Wagner, só queria sair com o Wagner, era Wagner aqui, Wagner de noite, de manhã, de tarde. Né? E isso durou no período da paixão. Quem aqui sabe, se identifica com esse momento, né? E da mesma forma ele, né? Exatamente, a mesma coisa. A gente queria estar super perto um do outro. E vale ressaltar que na nossa época não existia o WhatsApp, Messenger. A gente foi ter telefone em casa com um ano de namoro. Um ano? Não. Eu tava no Mineiro, não. Tati foi sim, já tava no Rio de Janeiro. Sim, tava. Mas enfim, um ano depois a gente acabou tendo telefone em casa. Mas não tinha celular. Mas não existia celular. Acredite se quiser, existe vida sem celular, a gente não nasceu com celular. Mas tu não tinha telefone na tua casa, eu tinha, tu não tinha. Mas depois eu vim ter... enfim, aí foi o máximo, né? Aí a gente vivia ligando pro outro. E óbvio, né, essa paixão, esse fogo inicial, ele acontece sempre no início de cada relacionamento. E o que é o amor? O amor é a manutenção dessa paixão ao longo do tempo. Né? E na realidade ela vai, em algum momento, né, vai apagando, aquela chama vai diminuindo. Não quer dizer que ela vai morrer, porque ela não precisa morrer. Mas em alguns casos ela morre, tu vai ter que ir lá e botar fogo de novo, né? E isso é normal, aconteceu no nosso caso, né? Acontece bem, é bem comum. Mas voltando então a essa paixão avassaladora, e eu sempre fui muito romântica.
apaixonadinha pelo Wagner. Eu lembro que, eu vou contar uma coisa aqui. Eu vou contar. Quando eu vi o Wagner pela primeira vez, meu Deus, eu me encantei demais. Ele era assim o homem mais lindo da terra, né? Era um menino de... Quando eu conheci ele a primeira vez, acho que eu tinha 12 anos. Não, já tinha 12 pra 13. Enfim, lá no jogo, lá no ginásio, lembra? Primeiro jogo que eu te encontrei, 13 anos. Então, assim, pra mim, é o homem mais lindo do mundo. Depois, quando eu reencontrei ele, depois de algum tempo, acho que foi um ano, meu Deus, meu coração soltou pela boca. E quando eu comecei a namorar, vai pra cá, vai pra lá, todo mundo dizia, o que tu quer com esse bichinho da goiaba? E eu sempre, e até hoje, enxergo ele muito. Porque acredite vocês ou não, eu tinha cabelo comprido. E aí eu tava nessa fase, eu tava deixando o cabelo crescer. Então ele não era nem um cabelo curto e nem um cabelo comprido. Era um engrunvinhado aqui, que eu vivia de boneco. Mas eu achava lindo. Enfim, então, primeira fase da paixão. E com o passar do tempo, que durou anos, né? Eu não lembro, mas eu acho que foi aquela... Porque em média 2 anos, né? Dura a paixão. Depende. Se tu está convivendo com a pessoa. Se tu não está convivendo com a pessoa, a paixão pode durar uma vida toda, né? Ainda mais foi um amor platônico. Mas enfim... E aí veio o quê? Veio o véu, que é a paixão, né? Que é a ilusão, foi por água abaixo. E aí eu comecei a enxergar o quê? De fato, né? Aquela minha dementação, a minha desorientação mental começou a dar uma aliviada, foi aliviando até que eu comecei a enxergar o Wagner realmente, de fato, como ele era, né? Comecei a ver os defeitos, comecei a ver os piti, enfim, não vou entrar em detalhes, aqui que não vale a pena, né? Senão a gente fica só no primeiro item. Fiz 27 anos, né? Aí, enfim, e aí é que começa a entrar o amor, né? Porque se de fato existe algo ali, né? Que tu vai te afinando com aquela pessoa, mesmo a gente sendo 2 moleques lá atrás, né? 2 adolescentes. Mas existia uma congruência de valores, de objetivos, a gente tinha, era muito bonitinho que a gente começava a conversar, eu quero casar, eu também, eu quero ter filho, eu também, eu quero estudar, eu também, eu quero não sei o que, eu também, eu quero viajar para não sei onde, eu também. Então existia uma congruência, existia valores e objetivos muito comuns. Então o que aconteceu? Surgiu o amor e aí a gente entrou na relação de fato. Então esta é a primeira, né? A segunda é brigas e discordâncias vão acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Vai acontecer. E muito. Esteja preparado. Por quê? Porque como o amor é uma construção, e todo relacionamento é uma construção em si, quando a paixão passa, porque a gente entende, tá, que quando a gente está apaixonado, a gente não enxerga tudo. A gente não enxerga os defeitos, como a Tati falou, a gente não enxerga vários detalhes daquela pessoa em si. Pode ser o homem ou a mulher também, tá? Independente. E quando é que as brigas, as discordâncias começam a aparecer? Começam a aparecer justamente quando a convivência começa a acontecer de uma maneira muito mais profunda, que é onde a gente está construindo o relacionamento. Então, é aí que as brigas, as discordâncias, e briga não entenda só, aquelas pequenas picuinhas do dia a dia, aquelas pequenas brigas e até brigas maiores, né? Onde a gente vai discordar ferrenhamente, como já aconteceu diversas vezes entre a gente, né? Onde a gente discordou de algumas coisas e depois o que acaba acontecendo? Acaba que a gente tem que entrar em um acordo, né? E cede uma parte, cede outra. Negociação é uma dádiva, né? É uma dádiva. Então, um dos segredos de um relacionamento mais longo é tu ter o poder de negociar aquilo que tu acredita, né? E sempre tem que ter um lado que vai ceder, mas nunca pode ser sempre o mesmo lado. Então, por quê? Relacionamento, a base de tudo é o equilíbrio, tá? E o equilíbrio em todos os patamares, beleza? Qual que é o terceiro ponto? O terceiro ponto que é importante trazer aqui é: a família e os amigos vão atrapalhar. A família ou os amigos ou ambos vão atrapalhar em algum momento. Por quê? Por que vão atrapalhar? Porque tu tinha uma vida anterior com amigos, com os familiares e tu era acostumado a sair, a conviver com essas pessoas. A partir do momento que entra uma nova pessoa na tua vida, tudo muda,
né? Você pode continuar saindo com os amigos e deve continuar saindo, você vai continuar no seio da família. Nós continuamos por um bom tempo, nós éramos adolescentes, então a gente teve que conviver, eu, o Wagner, os meus pais e os pais dele, e enfim, os irmãos e os amigos durante muito tempo, né? Os amigos tudo bem porque não moram junto, mas assim, essa relação entre os pais a gente teve que conviver durante muito tempo porque a gente começou a nossa relação muito cedo, então a gente tinha que aprender a lidar, muitas vezes com o ciúme da mãe dele, muitas vezes com o ciúme da minha mãe, o olhar severo do meu pai, então tudo era uma dança, né? A gente teve que ir se movimentando conforme a gente sabia, porque na época a gente fez um monte de coisa errada, mas tudo bem. Só que muito intuitivamente, nesse período que nós estávamos lá atrás, né, construindo a nossa relação, a gente sempre tinha uma coisa em mente. A gente nunca vai, e esse foi muito legal, né? Não que alguém tivesse dito isso pra nós, mas assim, ele não ia pra casa dele, nós não nos despedíamos brigados, né? Então ele não ia pra casa dele brigado comigo, a gente resolvia as questões, a gente dialogava muito, que eu sempre gostei de conversar. Como na época éramos namorados e durante muito tempo era só o que a gente ia pra fazer mesmo, era conversar, né? E a gente gostava muito de estar junto e estar conversando, a gente sempre chegava num acordo, né? E a gente sempre teve a preocupação de entender que nós tínhamos sim um olhar além, a gente queria ficar junto lá na frente, construir uma família, porque como os nossos valores, os nossos objetivos se alinharam, era como se a gente já soubesse, lá na frente nós vamos ter um legado, nós vamos ter algo, né, que a gente vai construir, então a gente tem que pensar sempre na nossa relação, então a gente sempre definiu, tenho tempo para os amigos, tenho tempo para a família. Durante um tempo eu não tinha tempo para amigos, né? Ele estava mais na minha casa do que na casa dele, então a gente foi fazendo coisas assim intuitivamente, foi errando, foi acertando, mas é importante entender que tu não vai conseguir atender. Se tu quer realmente ter uma relação, não vai conseguir atender e estar com os amigos da mesma forma que tu estava, né, anteriormente à relação. Porque a gente tem que entender, e logo mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, que existe um movimento, né, quando tu é solteiro e quando tu é casado, né, quando tu tá em um relacionamento sério. Os objetivos mudam, né? Então tu tinha hábitos, tu tinha alguns costumes, tu fazia algumas coisas. Aquele encontro, toda sexta-feira é o barzinho tal, depois do trabalho para um shoppinho com os amigos, entende? Isso numa relação, ele é super importante, mas não que isso seja um hábito, toda sexta-feira. Por quê? Porque agora o teu objetivo é diferente, o teu objetivo tem que estar relacionado com o teu cônjuge, com a pessoa com quem tu tá em relacionamento. Quarta coisa que ninguém te fala sobre um relacionamento. A individualidade é diferente antes e depois da relação. E isso está muito relacionado ao tópico 3, que a gente falou que família e amigos, eles vão interferir no teu relacionamento. Eles podem interferir no teu relacionamento. Se você deixar, né? Se você deixar. E o que a gente acredita? A gente acredita, por exemplo, que existem 2 formatos, tá? Isso eu aprendi, né, nas minhas formações. E aí a gente adaptou aqui para poder explicar esse Eu vou levantar e a Tati explica, porque, enfim. Então... Aqui nós temos 2 sujeitos, indivíduos, né? Vamos supor, aqui o Wagner, aqui eu. Solteiros, né? Um para cá, outro para lá. Deixa eu botar um pouquinho mais perto para dizer, tá? Ok, pode baixar. E isso enquanto a gente é solteiro, né? E quando a gente é casado, o que acontece? Casado, está num relacionamento, né, sério, que quer realmente, de fato, construir algo com aquela pessoa. Aqui está um sujeito, aqui está o outro sujeito, Wagner, eu. E, acredite, nasce aqui, nesse momento, o primeiro filho do casal. É um terceiro sujeitinho aqui, ó, que é esse indivíduo, que é uma unidade, que faz parte do casal e que a gente precisa ter
todos esses cuidados, conforme a gente estava falando lá no anterior, né? A família, os amigos poderão vir a trabalhar. Por quê? Porque imagina se a gente não cuidar, né, desse indivíduo aqui, né? Se a gente não zelar por ele, o que vai acontecer? Mas deixa eu só fazer um complemento, só para deixar um pouco mais claro. O que a gente acredita, né? Tanto que a gente deu o nome do primeiro filho do casal. Não necessariamente o filho, sabe? Gestado, não é um filho que tu vai embalar. Mas é um filho que é o teu próprio relacionamento. Ou seja, um casal, ele não são dois indivíduos separados, eles são juntos. E a partir do momento que existe esse terceiro a gente acredita que é o amor que a gente constrói. É esse relacionamento que a gente constrói. E como o relacionamento, a gente falou, a gente cria, a gente constrói esse relacionamento. E esse relacionamento, a gente até brincando, a gente diz que ele é o primeiro filho. É a primeira coisa que tu precisa cuidar com muito carinho, como tu cuidaria como a gente cuida do nosso filho, por exemplo, com o Arthur, né, com muito carinho, com muito zelo, para que ele siga um caminho do bem, que ele seja uma pessoa, né, com toda saudável, tanto fisicamente como mentalmente. Porque um filho tu não bota no mundo pra matar, né? Tu bota seria até um... Agora, claro, um filho ser humaninho. Agora, a relação, infelizmente, a gente, como uma plantinha, a gente mata várias, né? Nós não matamos nosso filho ainda, né? Estamos há 27 anos. 27. Então, assim, é muito interessante, isso eu aprendi com uma mentora minha, né? E eu vou gravar um vídeo à parte também, explicando, porque é uma dinâmica muito interessante, porque a gente precisa entender que a gente tem aqui, ó, a gente continua tendo a nossa individualidade, isso, que é importante, amigos, trabalhos, atividade física, tantas coisas que a gente pode, inclusive quando eu for explicar esse vídeo, eu vou fazer uma dinâmica para as pessoas poderem entender como que estão, né, o individual de cada um e como que está a relação, né, do casal. Então é importante que a gente tenha sim a nossa individualidade, mas é importante que a gente não esqueça que a gente tem esse serzinho aqui, ó, para cuidar, e que ele é vital para a relação. E se a gente matar esse serzinho aqui, dificilmente a relação vai conseguir, talvez possa até se manter, mas por conveniência, por interesses, por acomodação, né? Mas não por amor, Mas vamos indo, vamos seguindo. Beleza. Então, qual é a quinta coisa que ninguém te fala em um relacionamento, Tati? Você vai se decepcionar com o amor da sua vida. Vai. Pode esperar. Você vai se decepcionar. Ele me decepcionou. Mas eu também me decepcionei. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo certo. Pode acontecer. Principalmente depois que passa a fase da paixão e ao longo de uma relação de muitos anos, né? E a gente vai aprendendo com a vida, né? Com as experiências. Isso. E lembrando, a decepção, ela está relacionada a uma outra palavrinha chamada expectativa. A expectativa, na grande maioria das vezes, ela é construída onde? Na fase da paixão. E aí, quando o véu, que a gente está dando aqui, né, o véu da paixão cai, as coisas começam tu começa a ver a vida como ela é. A pessoa como ela de fato é. A pessoa como ela é. E aí, quando a gente fala decepção, não são grandes decepções. Tanto que se a gente tivesse grandes decepções, a gente não estaria junto. Para começo de conversa. Já são 27 anos. Mas são decepções que a gente teve ao longo da nossa jornada. Expectativas que eu criei muitas expectativas que não foram atendidas. Mulher já é mais, né? Não que todas sejam, né? Óbvio que tem mulheres que não são. Mas eu, de fato, conheço várias que a gente se ilude demais. E aí eu lembro que eu tinha um príncipe no cavalo branco, que na realidade era um piá que andava de croma super. Uma bicicleta de 6 marchas. Coloca aí na internet pra tu ver como é que era o meu alazão. Mas era o meu príncipe. E aí, enfim, né? Um bichinho da goiaba, o cabelo crescendo e um boné na cabeça, porque o cabelo não se ajeitava, então tinha que estar sempre de boné.
E tem gente que tem medo da decepção, só que assim, a decepção ela faz parte, ela é importante e ela é uma parte saudável da vida do casal. Por quê? Porque a gente precisa passar da fase da paixão para a fase do amor. E como a paixão, de tempos em tempos, porque depois quando entra a fase do amor, a paixão, aquela chama ardente, ela vai baixando. Às vezes ela morre, aí a gente tem que reacendê-la. Mas assim, de tempos em tempo, a gente vai se decepcionando. Porque a gente vai ter momentos que a gente vai estar com aquela chama enorme e daqui a pouco, né, por alguma expectativa frustrada ou por, de fato, alguma merda que a pessoa tenha feito, desculpa o palavrão, mas é verdade, né, porque somos seres humanos. E aí tu vai e tu te decepciona. Não é nem expectativa tua, porque realmente aquilo ali foi uma coisa muito... que marcou muito e tu ficou, mas essa foi a pessoa que eu conheci. E porque a gente parte do princípio que a gente faz para acertar e não para errar, né? Gente, a gente já tá aí com mais de 25 minutos de vídeo e a gente queria gravar tudo isso em um grande vídeo, mas a gente achou melhor, a partir desse momento a gente vai encerrar o vídeo por aqui. E a gente vai ter a parte 2, onde a gente vai falar as próximas 5 coisas que ninguém te fala sobre um relacionamento. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o joinha no vídeo, tá? Compartilhar com seus amigos, com pessoas que estão aí nessa vida de relacionamento e que querem ouvir um pouco, algumas verdades, né, que nu e cruas aqui, sobre o que pode acontecer, o que acontece no relacionamento e que ninguém te conta. Tá bom? Um forte abraço, um grande beijo. E até a próxima. Até o próximo.